Quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias em Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 15, o verso 22. Evangelho de Marcos, capítulo 15, o verso 22 em diante. Eu quero pedir que, se você puder, que você mantenha o texto bíblico aberto durante a palavra desta manhã, porque nós faremos uma leitura gradativa, uma exposição gradativa. A palavra desta manhã tem como título o cálice e a maldição da cruz. Certa ocasião li uma história que não posso certificar se de fato aconteceu, não tenho informações das fontes, mas acho uma história bastante interessante. Uma atriz norte-americana, uma artista, resolveu autorizar uma biografia. E escolheu um autor experiente, um escritor, com grande perícia em pesquisa. E ele fez então um trabalho muito importante de garimpar a genealogia e história familiar daquela artista, bastante esmero, a ascendência dela. Mas ele, a certa altura, descobriu que entre os ancestrais, uma linhagem paterna, ele encontrou alguém que havia cometido um crime hediondo, notório, e em virtude disso fora condenado, tendo recebido a pena capital pela cadeira elétrica. Ele sabia que essa artista tinha um obcecado fã-clube. E os fãs-clubes não seguem a pessoa. Seguem um símbolo, seguem ideias, seguem significados, representações. E ele então foi à artista e informou: olha, você tem entre os seus ancestrais alguém que morreu na cadeira elétrica. O que a gente faz? Ela disse: fala a verdade, mas sem tornar o episódio assim muito chamativo. O livro foi concluído. A certa altura, pode-se ler uma sucinta referência assim: e entre seus ancestrais, não podemos deixar de registrar uma figura que ficou nacionalmente conhecida. Ele ocupou a cadeira de elétrica de uma das instituições mais importantes deste país. E não obstante ter sido árdua a sua missão, dela obteve redobrada energia. Entretanto, durante seu denodado esforço e sacrifício incomum, veio ele a morrer no auge do exercício dessa atividade. O episódio demonstra que a história pode contar meias verdades, que muitas vezes nós queremos remover do nosso passado. Aquelas referências não muito honrosas e até mesmo negativas. Mas na história judaico-cristã não é assim. Ela não faz maquiagem nas suas feridas purulentas. Ela fala da nudez de Noé, da embriaguez de Noé. Ela conta que Abraão mentiu. Ela informa, o próprio Moisés, aliás,
informa que foi homicida, que matou o egípcio. Davi autoriza o cronista a dizer que ele foi homicida e adúltero. E o apóstolo Pedro, que entregou o evangelho a Marcos, informa a sua negação de Cristo. A mais hedionda das mortes, mais do que a cadeira elétrica, a mais desonrosa das mortes, foi a cruz. E o cristianismo segue um crucificado. Maldito a todo aquele que for pendurado no madeiro. No cerne do cristianismo tem o cálice, a maldição, a vergonha e o escândalo de uma cruz. A desonra de uma cruz. Vejam esse texto, Marcos 15, a partir do verso 22, vai nos falar o que aconteceu às 9h da manhã no Gólgota, na sexta-feira. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Do lado de fora da cidade, porque não se executa um criminoso dentro da cidade, ainda mais uma execução romana, no Monte Gólgota, chamado lugar da caveira, deram-lhe vinho com mirra. Uma forma primitiva de anestésia, que ele recusa, porque ele tem a resolução de suportar plenamente os horrores da cruz, conscientemente. Ele recusa. Era a hora terceira, 9h, hora do sacrifício matinal no templo. E os soldados lançam sorte de suas vestimentas. E a sua túnica inconsútil, sem costura, foi vestir um soldado romano que o crucificou. E quem estava ao lado dele? Os versos 27 a 32 nos informam. Estava ali o crucificado, a acusação, a inscrição mandada por Pilatos a se pregar ali no alto da cruz, o Rei dos Judeus, em cima da coroa de espinhos. E os versos 27 a 32 nos dirão os que cercavam o crucificado. Com ele crucificaram 2 ladrões. Ladrões famosos.
um à sua direita e outro à sua esquerda, e a cruz do centro era de Barrabás, amotinado, famoso. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Quando ele disse isso, ele falava do seu corpo. Destruireis este santuário e em 3 dias o reedificarei. Ó tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. O que ele, aliás, podia fazer. E de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, são religiosos, judeus, manuseavam os livros, inclusive os livros mosaicos, proféticos, os salmos. Manusear um livro não te faz crente em Jesus Cristo necessariamente, embora seja muito importante. E os sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo Messias, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Para que vejamos e creiamos. Como se a fé fosse assim, não é? Bastasse a fé, o olhar, a visão, como se isso apenas resolvesse a incredulidade dos homens. E também os que com ele foram crucificados o insultavam. Era esta a súcia de cães, para usar a expressão do Salmo 2, que cercava o Senhor Jesus na cruz. Na hora do sofrimento, você ainda ouve a contundência da malignidade dos homens, a perversidade dos homens. O ser humano pode ser muito cruel, muito. Os animais matam, despedaçam para comer e se defender. Mas os seres humanos são cruéis, podem ser muito cruéis. E aí acontece algo às 15 horas, do meio-dia às 15 horas. Diz aí o verso 33. Chegada a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. Trevas. Toda a terra. Nada mais eloquente para a criação assinalar que o momento é grandioso, é brutal, é horroroso, é nefando. A terra silencia. O sol oculta-se. Do meio-dia às 3 da tarde. Trevas. Trevas. E aí vem às 15 horas no Gólgota. A partir do verso 34.
À hora nona, clamou Jesus em alta voz, o que diz o Salmo 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É o desamparo absoluto do Cordeiro, que recebe as mãos, a imputação, os pecados dos homens. Estão ali, nesse momento, em que ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani. As mãos de Gilson Santos, as suas mãos, os nossos pecados, estão ali. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, vede, chama por Elias. Há uma similaridade na língua original. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a na boca, na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, o militar, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Era hora do sacrifício da tarde. Do sacrifício da manhã ao sacrifício da tarde. Total desamparo do Filho de Deus. Eu posso passar a eternidade toda e jamais vou compreender plenamente isto. Jamais vou entender plenamente isso. Jamais vou sentir uma ponta do que isto, como isto ocorreu. Dizem alguns que essa esponja com vinagre que alguém ali embebeu e colocou em sua boca era um instrumento de higienização sanitária. E o véu do santuário rasgou-se. Não era um véuzinho. Não era como esse véu tenro. Era espesso. Espesso, segundo a orientação mosaica. Que separava o santo do santíssimo lá no templo. E no Santíssimo, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e ninguém mais. Só o sumo sacerdote. Porque havia o véu ao acesso à presença de Deus. E ele se rasga. Se rasga. Os sacerdotes devem ter ficado apavorados com aquela cena. Lá no templo. Acabou. Muros, véus, acabaram-se. E aí vem uma voz dos algozes, dos romanos, do centurião, daquele que comandava a execução, a mando de Pilatos, e diz, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus.
E os versos 40 a 41 dizem que os amigos e os discípulos fugiram. As mulheres se faziam presentes. No mundo em que os homens se acham muito fortes, os homens não são tão fortes assim como se acham. Estavam ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria de Magdala, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, que era mulher de Zebedeu, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e o serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Mulheres que honravam a Jesus, que testemunhavam ali, porque os homens se evadiram, fugiram. Há um novo silêncio de Adão aqui. Um silêncio dos amigos, à exceção de João. Um silêncio dos companheiros. Aqui é um cálice e a maldição. Cristo não desceu da cruz. Ele bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota. Ele colocou-se voluntariamente sob a maldição da cruz. E carregou ali, experimentou ali um sofrimento que nunca se conseguirá discernir. Nem o melhor cineasta, nem o melhor romancista, nem o melhor dramaturgo. Nunca. Porque é um sofrimento único. É um sofrimento exclusivo. E é um sofrimento solitário. É um sofrimento que ninguém partilha. É um cálice que ninguém bebe. É uma maldição que ninguém experimentou. Há um sofrimento físico. Ao que aparece que os cineastas, romancistas, dramaturgos conseguem encenar, mas este é só a aparência. É a ponta da agonia. Há um lugar solitário, único, de Cristo. Ninguém está lá com Ele, neste lugar. Sabe, você pode assistir a cena da crucificação, você pode assistir filmes da crucificação, você pode participar de autos de Páscoa. E como bem disse o pastor Heber dias atrás aqui em nossa igreja, você pode visualizar isso tudo e não discernir o Evangelho. Porque é preciso que o significado da cruz seja desvendado, seja elucidado, seja esclarecido, seja referenciado. Aliás, esse fim de semana, no mundo todo, especialmente nas grandes nações da cristandade, as cruzes se multiplicaram, foram às praças.
As janelas colocaram as suas faixas roxas da quaresma. Mas há pouca gente, talvez, que venha discernir o Evangelho. Porque na cruz se trava uma batalha. E um único guerreiro era capaz de vencê-la. As duas cruzes ao lado nada têm com ela. Ela é única. É uma batalha que se trava e um único guerreiro era capaz de vencê-la. Anselmo, pensador medieval, disse: era o homem que devia, mas era só Deus quem poderia. Então era necessário que fosse Deus homem. Deus homem. Então, diante disto, convido você a fazer três autoexames neste momento da nossa palavra. Primeiro é indagar-se com diligência se você discerne o significado da cruz. Não estou perguntando se você conhece a história da cruz, se você já leu, se você é capaz de citar a sequência dos fatos. A indagação que faço é se você discerne o significado da cruz. Houve trevas, fenômenos extraordinários, terremotos, mortos saíram dos cemitérios andando pelas cidades. E ainda assim, pessoas se mantiveram incrédulas. Um dia o Senhor Deus disse ao rico da parábola do Lázaro, lá no seio de Abraão. O rico disse a Abraão: Pai Abraão, envie mensageiros à casa de meu pai para que avise os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormentos. E aí Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas. Leiam, examinem. Aí o rico diz assim: não, pai Abraão. É possível que se alguém vier e sair do mundo dos mortos e for ter com eles, aí eles crerão. Aí Abraão diz assim: se eles não creem em Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que o morto ressuscite dentre os mortos. Você discerne o significado da cruz? G.A. Júnior tem um poema em que ele fala do berço que Jesus usou na estrebaria, do manso jumentinho que conduziu Jesus na entrada em Jerusalém, o pão por seu amor multiplicado, os peixes que ele comeu junto ao lago com os discípulos, o barquinho em que ele ficou sentado quando ele contou as parábolas do reino, o quarto, o cenáculo, em que ele ceou ao lado dos discípulos, inclusive ao lado de Judas, que o traiu, de Pedro, que o negou, o túmulo, que depois do Calvário foi usado e de onde havia de ressuscitar. E a pergunta do poeta é: por acaso
eram dele. O berço, o jumento, o pão, os peixes, o barco, o quarto, o túmulo, eram emprestados. Mas aí o poeta termina assim: enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. E aí esse poeta cristão conclui dizendo: isso disse um poeta certa vez. Uma hora de busca de verdade, mas não aceito essa filosofia, que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele. A partir da criação, eram dele. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa cruz por direito não era sua. Essa cruz era minha. Essa cruz era minha. Você já discerniu o significado da cruz para você? Você compreende que Cristo morreu em seu lugar? Que tomou os seus pecados? A segunda indagação é: se você, com diligência, indague-se se você crê no Cristo que morreu na cruz. Você crê no Cristo que morreu na cruz? No Evangelho de João, quando conversa com Nicodemos, o Senhor Jesus diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no deserto, quando houve desobediência, pecado terrível, escandaloso, ignomínia, eles foram picados pela serpente. Moisés levantou a serpente, colocou em cima da haste, e todo que olhava para a serpente imediatamente tinha o veneno cessado em suas veias, era curado. E assim, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, crer em Jesus. Você já olhou para Ele, já transferiu a sua confiança para Ele. Se você ainda não fez, você pode ser uma pessoa religiosa e bem intencionada, mas você ainda não é um cristão. O cristão é esse que transfere a sua confiança inteiramente para o Cristo da cruz. Você já creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você é menino, você é menina, você já creu? Você já creu? Em último lugar, você deve indagar-se com diligência se você ama, se você serve, se você segue a Cristo vivo e aguarda encontrar-se com Ele, com toda a força da sua alma. Você aguarda encontrar-se com Cristo, com toda a força da sua alma. Você aguarda, porque há lá a vitória sobre o túmulo,
o túmulo vazio. Sabe, gente, esse é um mundo quebrado, um mundo caído. Aqui no Vale do Paraíba tem um pequeno município chamado São Luís do Paraitinga. Em 2010 teve uma enchente. Alagou a cidade. Muitas construções antigas, porque ali é uma cidade pequena, mas antiga, declarada cidade imperial por Dom Pedro II. A matriz católico-romana foi ao chão. Muitas construções de pau a pique, antigas, da era do café, do ciclo do café no Vale do Paraíba. E caiu a imagem da Senhora das Mercês, da capela da Senhora das Mercês, que aliás é uma senhora grávida, gestante. Por isso uma imagem rara, porque senhora gestante não é assim tão popular no mundo católico romano. Quando caiu a imagem, espatifou-se em 94 pedaços. 94. Eles apanharam aqueles cacos, juntaram, colaram e refizeram a imagem, todos, e colocaram lá, no altar. Sabe-se que é uma imagem quebrada, colada. Se juntaram os pedaços. Esse é um mundo quebrado, gente. O máximo que nós conseguimos são reparos, são colagens, são montagens, são reformas parciais. Esse é um mundo quebrado pela queda. Não há esperança para ele se não for em Cristo. Esse é um mundo que está se deteriorando aos pedaços. O máximo que nós conseguimos é juntar os cacos. Mas o Senhor Jesus, pelo seu trabalho na cruz, faz seres humanos novos, novas criaturas, em um novo céu e uma nova terra, onde o mal não mais habita e onde a morte já não entrará, onde não haverá nem pranto, nem lágrima, nem dor, nem separações. Um trabalho de restauração perfeito. No romance Ben-Hur, bem conhecido porque se tornou um filme premiado com muitos prêmios conhecidos, o judeu Ben-Hur volta para a Judeia. E ele conheceu durante o caminho de volta Baltazar, personagem fictício, que seria um dos 3 magos. Baltazar, no caminho, falará a Ben-Hur a respeito da chegada de Jesus. E diante da cruz de Cristo, Judá Ben-Hur diz assim: Ele me deu água e coração para viver. O que ele fez para merecer isto? E Baltazar diz, respondendo:
Ele tomou sobre si os nossos pecados, os meus e os seus pecados. Para isso ele disse que nasceu naquela estrebaria onde o vi pela primeira vez. Por esta causa, ele veio ao mundo. E Judá Ben-Hur então diz, mas para morrer desse jeito? Para terminar assim? Para morrer dessa forma? E a voz do sábio interrompe o argumento e diz assim, não, para começar assim. Para começar assim. É no cálice, é na vergonha, é na maldição da cruz, é nas trevas, do meio-dia às 3 da tarde, que o nosso bom Deus, cujo trono tem sombras, trevas e escuridade ao redor. É ali na cruz que Deus propôs este maravilhoso começo da nossa redenção, da nossa vida nova, irmãos, da nossa esperança. Ele não junta seus cacos. Ali vencendo na cruz, ali vencendo no túmulo, Ele faz de você algo muito melhor, uma nova criatura. Graças a Deus por essa cruz bendita para nós. Amém. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a amarmos mais a mensagem da cruz. Ajuda-nos a crermos e amarmos com todo o nosso coração o nosso Salvador Jesus, que morreu naquela cruz maldita, em meu lugar, em nosso lugar, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para Deus. É o que te pedimos. Amém.